Olá, meu nome é Luiz Rodrigues, sou o coordenador da Engenharia Mecatrônica e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o processo de matrícula do segundo semestre de 2021. Você está enxergando aí os tópicos que a gente vai falar hoje? Eu peço até desculpas porque na quarta-feira, dia 15, nós fizemos uma conversa, uma transmissão, e infelizmente a minha gravação deu errado. Na verdade, houve a gravação da minha explicação aos alunos, conforme combinado com o Catron, só que por algum motivo aí que eu não sei, eu perdi essa gravação, então eu peço desculpa. Bom, dando sequência então à nossa pauta, o primeiro item, houve então já uma apresentação oficial da UTF-PR sobre o processo de matrícula. Então você pode usar esse link aí no YouTube, ou esse endereço aí no YouTube, para acessar essa gravação. O título da gravação disponibilizada pela UTF-PR é exatamente esse aí que você está enxergando. Então, se você colocar esse título, vai ser suficiente para você ser direcionado para esse link. Bom, no curso de Engenharia Mecatrônica, em 2021, aqui o segundo semestre, eu quero reafirmar, todas as disciplinas vão ser remotas, tá? Esse é o cronograma de matrícula. A gente vai falar ponto a ponto sobre cada um desses itens. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para você é que, primeiro, você precisa fazer a sua matrícula. Se você não fizer a sua matrícula agora, você pode ser considerado desistente do curso, então é preciso fazer a matrícula se você é aluno regular, ou então optar ou pela manutenção de vínculo, ou mesmo o trancamento de matrícula. Uma observação importante: você só pode assistir a aula se estiver matriculado, então você precisa se matricular nas disciplinas. E se eu quiser assistir uma determinada disciplina? Nesse caso, o professor pode disponibilizar para você as gravações das aulas dele, mas você não pode requerer o mesmo, exigir do professor que ele permita a sua presença em aula se você não estiver matriculado. Na verdade, isso vai contra o regulamento e os professores sabem disso, tá? Então, uma coisa é você pedir o acesso ao material da disciplina, outra coisa é pedir para assistir aula. Oficialmente, isso não é possível. Bom, o primeiro passo no processo de matrícula é essa etapa atual, chamada requerimento de matrícula, que vai de hoje até domingo, dia 19. Nesse período, todos vocês têm que se matricular, caso você queira manter a condição de aluno regular. Se você pediu manutenção de vínculo e essa opção ela segue disponível, então se você pediu a manutenção de vínculo no semestre passado, você precisa se matricular agora, mesmo que seja para solicitar novamente a manutenção de vínculo, ok? E veja que essa opção ela está disponível lá no processo de matrícula. Se você perder essa etapa entre o dia 17 até o dia 19, você só vai poder solicitar a matrícula na inclusão. E nesse caso, você corre um sério risco de não conseguir vaga nas suas disciplinas. Então, muito cuidado.
Nesse primeiro período, aqui no requerimento de matrícula, existe a chamada prioridade, tá? E ela só vale nesse processo aqui, nesse primeiro período, chamado requerimento de matrícula. Então, repara aqui a disciplina desenho técnico. Neste exemplo, a turma S15, código ME71G, a turma S15, ela pertence à engenharia mecatrônica. Ainda que o curso de engenharia mecânica também tenha a mesma disciplina desenho técnico, esse código se refere à turma da engenharia mecatrônica. Então, se você olhar ali na coluna cursos reserva, você vê que existe um número 1 associado à engenharia mecatrônica, indicando que a prioridade é da engenharia mecatrônica, e um segundo curso, nesse caso a engenharia mecânica, vai ter uma prioridade 2, ou seja, se o aluno da engenharia mecânica só vai conseguir vaga nessa turma se todas as vagas disponíveis, no caso, se você olhar ali a última coluna, são 52 vagas reservadas para essa turma, o aluno da engenharia mecânica só vai conseguir vaga nessa turma se menos de 52 alunos da engenharia mecatrônica tiverem solicitado matrícula. Porém, repare na coluna vagas calouros que os calouros eles já são matriculados automaticamente nesta turma. E como são 44 alunos, sobram apenas 8 vagas para veteranos. Ou seja, sendo bem sincero, qual a chance de um aluno da engenharia mecânica conseguir vaga nesta turma? Praticamente zero. Agora, se você olhar na linha de baixo, a turma S01, nesse caso, ela também é, o código ali é ME71G, então é uma turma da engenharia mecatrônica, porém, neste caso, não há alunos calouros matriculados nessa turma S01. Então, são 22 vagas reservadas para alunos da mecatrônica com prioridade 1 ou engenharia mecânica com prioridade 2. Nesta turma S01, agora sim há alguma chance de o aluno da engenharia mecânica... Cuidado, tá? Repare, neste caso, que eu estou mostrando aqui deliberadamente, aqui essa é uma turma da engenharia mecânica. Então, a prioridade 1 é da engenharia mecânica. Vocês da mecatrônica ainda podem se matricular nessa turma, porém, veja lá que o número de vagas para veteranos é apenas 2. Consequentemente, eu diria que a chance de um aluno da engenharia mecatrônica conseguir vaga em qualquer uma dessas turmas, S42 ou S43 da engenharia mecânica, é quase zero, tá? Então, se você é aluno da engenharia mecatrônica, você até pode pedir para ser matriculado nessa turma, mas a chance de você conseguir vaga é praticamente nula, tá? Então, fique atento a isso. Por outro lado, repare agora nessa situação. A turma S02, aqui da disciplina ME71A, ela não tem vagas abertas para engenharia mecatrônica. Ela só indica
reserva para engenharia mecânica. Então, se você tentar se matricular nessa turma S02 que eu estou mostrando aqui, você não vai conseguir vaga, tá? E, consequentemente, nessa etapa inicial, que vai até o dia 19, não adianta você da engenharia mecatrônica solicitar vaga. Aliás, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque muito frequentemente o aluno da engenharia mecatrônica acaba achando uma disciplina que tem lá, ele acredita que tenha, que ele possa aproveitar, se matricular, mas ela não prevê uma reserva para a engenharia mecatrônica, ou a possibilidade do aluno de engenharia mecatrônica se matricular. Então não adianta você tentar. Tá? Exemplo disso, aquelas disciplinas de química, física, cálculo, geometria analítica, álgebra linear. Não adianta você tentar se matricular nessa etapa aqui inicial do requerimento de matrícula em qualquer turma onde não haja reserva para engenharia mecânica, como é o exemplo dessa turma S02, tá? Isso é muito comum os alunos tentarem fazer e não vão conseguir vaga, tá? Você até pode tentar, mas não vai conseguir vaga no requerimento de matrícula. Tá bom? Então fique atento, tá? Que existem turmas, né, como no caso a S01, que aí sim foi previsto um grande número de vagas para os veteranos, né, isso vai ter várias turmas nessa condição. Então aqui sim você tem chance de conseguir. Mas se você tentar, no caso aí você é um veterano, conseguir você até pode, né? Existem 8 vagas na turma S15, mas frequentemente um número muito maior de alunos pede vaga nessa turma S, de veteranos, né? Pede vaga nessa turma S15. Por outro lado, o que eu estou chamando a atenção aqui? Repare que a turma S15 ela tem 52 vagas. E a turma S16, ela não tem nenhuma vaga. O que vai acontecer aqui é o seguinte, essa turma ela vai ser dividida posteriormente. Então, é muito comum várias turmas do curso de engenharia mecatrônica, quando a gente prevê 2 turmas num mesmo horário, eu só indico vaga na primeira turma, que é a turma S15. E aí, posteriormente, eu faço a divisão dos alunos que requereram a matrícula e conseguiram vaga na turma, eles vão ser divididos igualmente entre as turmas S15 e S16. Aí você vai me perguntar, poxa vida, mas eu quero pegar aquele professor da turma S16 ou eu quero pegar aquele professor da turma S15. Infelizmente, eu não tenho como controlar em qual turma que você vai cair e eu não posso e não vou alterar o aluno de uma turma para outra, tá? Eu não tenho esse poder, tá? E por isso eu não vou dar esperança para você que eu possa fazer isso. Eu não tenho esse poder. Eu, na verdade, só tenho o poder de dizer divida igualmente os alunos entre as turmas S15 e S16. E aí o sistema acadêmico, ele próprio faz essa divisão a partir do CR. Então ele vai distribuindo os alunos conforme o CR deles, de tal maneira que fiquem as 2 turmas com turmas niveladas, tá? Bom,
Aqui um exemplo importante. Você precisa cursar Química? Necessariamente, se você quer vaga em Química, Química tem dado muito problema de alunos com falta de vaga. Eu reclamei disso no semestre passado e o chefe do departamento de Química se comprometeu de que nenhum aluno vai ficar sem vaga. Agora, para que você não fique sem vaga, veja que em princípio só tinham 6 vagas para veteranos, né? Porém, eu sei, né, olhando lá o sistema acadêmico, que existe muito mais de 6 veteranos precisando cursar Química. Então, se você quer se matricular em Química, se matricule, por favor, nessa primeira fase. Indique ali a turma S15, porque qualquer outra turma, olha ali a turma S11. A turma S11 é para eletrônica. Então, nessa primeira fase de requerimento de matrícula, se você tentar vaga na turma S11, você não vai conseguir. E assim como a turma S15 está cheia, a S11 também vai ficar cheia. Isso tem acontecido todos os semestres. Então, por favor, se você quer cursar Química, se matricule na turma S15 e aí deixa comigo para que eu negocie lá com o coordenador, o chefe do departamento de Química, para que ele garanta a vaga para você. Bom, eventualmente, vamos supor você pediu vaga lá em Química e aí você descobriu que uma outra turma tinha vaga. Se tiver vaga, você pode, se você não conseguiu vaga na turma S15 e você deseja, claro, cursar Química, você eventualmente até pode tentar uma matrícula numa outra turma. Há uma grande chance de que você não consiga. Mas o ajuste de matrícula, ele é justamente e exclusivamente para aqueles alunos que tiveram alguma matrícula rejeitada. No caso de Química, eu vou intervir. Mas se você eventualmente quer tentar vaga numa outra turma, você pode tentar, tá? Mesmo que dê errado, você me avisa e aí eu vou conversar com o chefe lá do departamento de Química para que ele abra a vaga nessa outra turma de Química. Então, basta que uma das tuas solicitações tenha sido rejeitada e aí você pode fazer o ajuste. Se todas as tuas solicitações foram aceitas, você não vai poder participar do ajuste. A partir do ajuste de matrículas, aquela informação sobre prioridades, ela já não vale mais. Então, aquela coluna curso reserva, ela vai ser desconsiderada, tá? Então, a partir do ajuste, aí sim você pode solicitar vaga numa outra turma, desde que haja vaga, claro. Se não tiver vaga, essa tua solicitação vai seguir rejeitada. Muito cuidado, tá? Se você, por exemplo, pediu vaga ali no desenho técnico, nas turmas S42 ou S43, há uma grande chance de que a tua solicitação seja rejeitada. Mas, em compensação, se você queria uma vaga lá na turma S02, agora você vai conseguir. E você só vai conseguir se matricular nessa turma S02 se você teve alguma solicitação recusada. Então,
qual que é a jogada. Se você precisa muito se matricular nessa turma S02 ou alguma turma que não tem reserva para mecatrônica, aí você vai fazer essa jogada. Você até pode pedir matrícula numa turma onde a prioridade não é da mecatrônica, e aí com isso abre-se a possibilidade de você pedir vaga, por exemplo, nessa turma S02. Veja que sempre há o risco de essa turma já estar lotada e você não conseguir vaga, tá? Então, muita atenção quando você tenta vagas em turmas inicialmente reservadas para outro curso, porque pode ser que essa turma já tenha enchido. Então, é por tua conta e risco. Bom, no dia 22, existe o processo de inclusão. O que é a inclusão? Como o nome diz, nessa etapa do processo de matrículas, você só pode incluir disciplinas. Ah, mas eu desisti de alguma disciplina. Você até vai ter a possibilidade de trancar depois ou cancelar a matrícula nessa disciplina. Mas se, por exemplo, você pediu matrícula numa disciplina, ela foi aceita, e agora aquela disciplina está atrapalhando que você se matricule ou faça a inclusão numa outra disciplina, não tem jeito, tá? Porque para fazer a inclusão de uma disciplina, não pode haver sobreposição. Então, muito cuidado. Por isso que eu falei que o requerimento ali, a primeira etapa, é muito importante, porque lá sim você pode ir fazendo a adequação da tua matrícula. Então, até o dia 19 você pode fazer os teus ajustes. Agora, depois, aí você não consegue mais. No ajuste, você ainda, caso você tenha tido alguma matrícula rejeitada, aí você pode fazer o ajuste, ainda você pode excluir disciplinas. Mas se todas as disciplinas que você solicitou matrícula forem aceitas, essa etapa da inclusão é exclusivamente para você acrescentar mais alguma disciplina, tá? A condição é, precisa haver vaga na turma. Se você precisa ou deseja cursar disciplinas eletivas, é justamente nessa etapa da inclusão que você finalmente vai conseguir a matrícula em eletivas, desde que haja vaga na turma. Isso pode ser frustrante, mas a regra é essa. Então, como as disciplinas eletivas são disciplinas que não pertencem ao curso de engenharia mecatrônica, você só pode solicitar matrícula nessa etapa. Eventualmente, lá no dia 23, você pode fazer a matrícula intercampus. Muito cuidado aí. Eu recebi reclamações no semestre passado, o aluno pediu matrícula, conseguiu vaga numa turma, mas posteriormente o professor não respondia os e-mails do aluno, enfim, a comunicação entre o professor e o aluno, ela foi prejudicada por algum motivo, só que eu não tinha o que fazer, tá? Então, se você quiser fazer matrícula intercampus, é por tua conta e risco, tá? Eu, como coordenador, eu não tenho como entrar em contato com alguém de outro campus para tentar consertar algum problema. Na verdade, eu nem sei quem que eu vou contatar, porque aqui no campus Curitiba, se é uma disciplina de outro departamento, eu entro em contato com o chefe do departamento. Mas quando é alguém de outro campus,
Eu não sei quem é esse chefe de departamento. Então, eu não tenho muito como te ajudar. Bom, se você está pensando em fazer alguma disciplina intercampus, pensando em equivalência, ou seja, em solicitar equivalência, por favor, antes de fazer essa matrícula intercampus, numa disciplina que você pretende pedir equivalência, se a disciplina for do departamento de eletrônica, fale com a professora Simone Acosta antes. Por favor, não corra o risco de pedir uma disciplina do Daelne que eventualmente a professora Simone Acosta, que é quem vai julgar essa equivalência, ela eventualmente venha a recusar essa equivalência, tá? Se a disciplina for do DAMEC, aí você fala comigo. E muita atenção nisso, tá? Vou falar aqui e vou repetir depois. Nem toda disciplina tem equivalência. Bom, uma solicitação muito importante. Não se sobrecarregue, tá? Por favor, tá? Eu vi ali semestre passado alunos que pediram matrícula em 8, 10 disciplinas. Pessoal, não faça isso, tá? Depois você não consegue dar conta. E aí, esse último semestre foi bastante frustrante. Se eu não me engano, houve uns 15 alunos que viram que estavam sobrecarregados, não podiam mais cancelar a matrícula numa disciplina, e aí, para evitar o mal maior de várias reprovações, acabaram tendo que trancar o semestre. Por favor, não faça isso. Além disso, tem mais um detalhe, né? Sim, você pode trancar a matrícula, mas em uma disciplina. Porém, esteja atento que se você é bolsista, se você recebe aquele auxílio da universidade, essa desistência numa disciplina, isso conta como se fosse uma reprovação. Então, normalmente, se você não é bolsista, se você não recebe auxílio, não tem problema você depois trancar a matrícula, né, dentro do prazo que ainda vai ser divulgado, tá? Infelizmente, eu ainda não sei até quando você pode desistir da tua matrícula. No semestre passado, você teve mais ou menos um mês de prazo para desistir aí da disciplina. Neste semestre, eu não sei qual é esse prazo. Então, não se sobrecarregue para que você não desista da disciplina, e se você é bolsista e recebe alguma ajuda, né, algum auxílio do NUAP, né, que é o Núcleo de Assistência Pedagógica, se você recebe algum auxílio a cancelamento de matrícula, vai contar e pode eventualmente resultar no cancelamento do teu auxílio. Então, por favor, muito atento. Mais um motivo para você não se matricular em muitas disciplinas, tá? Qual é o motivo de eu repetir assim com tanta ênfase essa questão de não se sobrecarregar? Repara que esse nosso semestre, comparado aos 2 semestres anteriores, ele vai ser mais curto. Com exceção da sexta-feira e do sábado, os demais dias da semana, eles vão ser ou iguais ou menos aulas que nos semestres anteriores, em particular na segunda e na terça. Então, se você se matricular em muitas disciplinas,
em particular na segunda e na terça, esteja avisado que provavelmente essa disciplina vai ser mais corrida, tá? Então, repito, não se sobrecarregue. Um outro aspecto que também está relacionado a esse não se sobrecarregar. Muito cuidado com as disciplinas, ou na verdade o quarto e o sexto período, eles têm várias disciplinas pesadas, né? Então, o quarto e o sexto período, eles acabaram ficando mais puxados que a média, que os demais períodos, né? Não que os demais períodos não tenham disciplinas difíceis, mas houve uma espécie de concentração de disciplinas puxadas no quarto e sexto períodos. Se você não acredita em mim, conversa lá com o pessoal do Catron e eles vão te confirmar. Então, qual que é a minha sugestão? Se você está ou no quarto ou no sexto períodos, tenta diluir. Aliás, até antes de você chegar no sexto período, por exemplo, tenta diluir as disciplinas destes períodos, né, o quarto e o sexto, entre os semestres anteriores, o próprio semestre e o semestre seguinte. Então, por exemplo, nesse atual momento de pandemia, você pode antecipar disciplinas de até 4 períodos para frente, desde que não haja problema de pré-requisito, claro. Mas você pode, então, antecipar uma disciplina que seria normalmente cursada depois. Então, se você está no terceiro período, você até pode pegar uma disciplina lá do sétimo, desde que não haja problema de pré-requisito. Então, você pode ir distribuindo as disciplinas mais difíceis entre vários períodos, né? E com isso, com essa estratégia aí de doses homeopáticas, você vai passando aí tanto pelo quarto como o sexto períodos com mais tranquilidade. Por exemplo, eu diria que na média, o quinto período é muito mais tranquilo que o quarto e o sexto. Então, o que você pode fazer? Deixa alguma coisa do quarto para o quinto. Quando você estiver no quinto, e aí você antecipa alguma coisa. No quinto, você faz o que você deixou para trás do quarto. Tenta antecipar alguma coisa do sexto. E aí faz, claro, o que tiver no quinto sobrado. Aí quando você chegar no sexto, eventualmente, você pode até alguma coisa que tenha sobrado do quinto, você pode fazer. E alguma coisa lá do sétimo, você pode tentar antecipar, né? Existem alunos que literalmente eles pulam o sexto período porque eles foram fazendo coisas, diluindo o sexto período entre vários semestres. E aí, às vezes eles pulam do quinto para o sétimo período, inclusive. Bom, o exame de suficiência é uma questão aí bastante importante que eu quero conversar com vocês. Bom, alguns de vocês têm recorrido ou recorreram nesse último semestre ao exame de suficiência. O que é o exame de suficiência? Vamos supor que você considera que tem o conhecimento de uma determinada disciplina. Por exemplo, vamos supor que você fez o curso técnico e lá no curso técnico você teve a disciplina de desenho técnico ou desenho de máquinas, tá? Porque você já fez aquela disciplina no curso técnico e
o curso de graduação, a gente não pode convalidar disciplinas do técnico. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir um exame de suficiência. Agora, o exame de suficiência é só para disciplinas que você tem convicção que tem o conhecimento. Infelizmente, nesse último semestre, alguns alunos pediram assim uma porção de exames de suficiência. E o que aconteceu? Eles reprovaram na maioria desses exames de suficiência que eles solicitaram. Porque eles acharam que eles iam pegar o material aí do semestre anterior, iam estudar, e aí iam conseguir fazer o exame de suficiência. Mas, pessoal, o grande problema do exame de suficiência é que é uma prova com o conteúdo do semestre inteiro. Então, é um exame. E se você reprovar nesse exame, isso vai para o teu histórico, tá? Então, você corre o sério risco de, com isso, prejudicar o teu CR. Então, só peça exame de suficiência se você tiver a convicção que você está preparado para ele. Inclusive, observe ali que a data limite de divulgação dos resultados é o final de novembro, dia 26 de novembro. Consequentemente, quase um mês antes do fim do semestre. Então, esse é o grande problema. O aluno vai lá, ele pede o exame de suficiência, achando que ele vai, às vezes, até conseguir estudar o material do semestre. Mas o exame de suficiência vai ser realizado até um mês antes do fim do semestre. Então, se você estava cursando aquela disciplina, não vai ter dado tempo de você ver todo o conteúdo dela. De novo, e isso tem sido motivo de muitas reprovações. Não faça isso, tá? Só peça exame de suficiência se você estiver preparado. Bom, equivalências. Cuidado, porque há disciplinas sem equivalência. O que é a equivalência? Bom, eu mandei aí para você um e-mail com esta tabela, com essa planilha. Então, na verdade, isso aqui se refere ao curso de Engenharia Mecatrônica e ele tem todas as disciplinas de todos os semestres ou todos os períodos, né, que você vai ter que cursar. E nesse arquivo, você vai ver que para cada disciplina é identificado o pré-requisito desta disciplina, né? Aliás, é identificado esse arquivo, ele detalha de certa forma a disciplina, porque ele te diz qual a quantidade de cargas horárias teóricas, qual a carga horária prática. Infelizmente, nesse período de pandemia, todas as nossas atividades estão sendo remotas, então não vai ter prática neste semestre ainda. E aí depois você tem a identificação da carga horária total da disciplina e lá no fim, lá no lado direito, as últimas colunas referem às disciplinas equivalentes. Bom, o que você precisa saber sobre as disciplinas equivalentes? O fato de haver várias disciplinas indicadas ali, em primeiro lugar, não quer dizer que todas elas vão ser ofertadas. Além disso, a última coluna, aquele grupo, ele é uma identificação. Existem casos, e um caso é a disciplina Tratamento e Propriedade dos Materiais, por isso que eu estou citando ela como exemplo, que para você obter a equivalência do Tratamento e Propriedade dos Materiais, você tem que ter cursado as duas disciplinas, ME 73I e ME 74I,
porque uma delas trata da parte do tratamento dos materiais e a outra das propriedades dos materiais. Ah, mas eu fiz a disciplina ME73I. Você não apenas ela, você não vai obter a equivalência da disciplina ME73C, que é o tratamento e propriedades dos materiais. Só se você fizer as duas disciplinas, ME73I e ME74I, que você vai conseguir a equivalência dessa disciplina indicada, aí, o tratamento e propriedades dos materiais. Então, toda vez que aparecer lá na última coluna um grupo, aquilo quer dizer que para ter equivalência, precisa ter cursado as duas disciplinas. Vamos a um outro exemplo? A qualidade e meio ambiente, ME79B. Essa disciplina, no curso de engenharia mecânica, ela foi desmembrada em ME75K e ME76K. Então, para ter a equivalência do ME79B, que é a qualidade e meio ambiente, você precisa ter feito as duas disciplinas ME75K e ME76K. Deixo aqui um alerta. Essas disciplinas na engenharia mecânica estão tendo muitos alunos matriculados e, em geral, não está sobrando vaga. Então, muito cuidado, pode ser que você consiga vaga numa das turmas e não na outra. Se você não tiver cursado as duas, eu não vou ter como te ajudar. Então, muita atenção nessa hora. Além disso, um outro alerta. Eventualmente você vai ver as equivalências e aí tem aquela disciplina ME68C. Só que essa disciplina ME68C é da matriz antiga da engenharia mecânica. Então, essa disciplina ela não é mais ofertada. Aí você vai me perguntar, mas então por que eu fui indicar essa equivalência? Ocorre que existem alunos que ingressam na engenharia mecatrônica depois de ter feito a engenharia mecânica. E aí eles já cursaram essa disciplina ME68C. Consequentemente, ela está ali para que todo aluno proveniente da engenharia mecânica ele consiga automaticamente a equivalência de todas as disciplinas da matriz dele que existem também na engenharia mecatrônica. A mesma coisa é verdadeira nas disciplinas do DAELN, tá? Então, se o aluno estava fazendo engenharia eletrônica ou engenharia de computação, ele vai ter disciplinas da sua matriz original que estão indicadas como equivalentes. Mas se você procurar aquele código neste semestre, você não vai achar aquele código sendo ofertado, porque se refere a uma matriz anterior de um curso que a UTF-PR oferta aqui em Curitiba. Então, nem sempre a disciplina que está indicada como equivalente, ela está sendo ofertada. Muito cuidado com isso, tá? Além disso, não se esqueça, né, que existem disciplinas que não têm equivalência, tá? Muito bem. E o que são as eletivas? Bom, no curso de engenharia mecatrônica, existem 240 horas em disciplinas eletivas que você precisa cursar. Não confunda disciplinas eletivas com disciplinas optativas, tá? São consideradas disciplinas eletivas as disciplinas que não pertencem à matriz da mecatrônica. Se você olhar aquele arquivo que eu te enviei por e-mail, tudo que tiver
incluído naquela matriz, ela pertence à engenharia mecatrônica. E entre essas disciplinas que estão incluídas nessa matriz, você vai encontrar as optativas que são, no nosso caso, aqui na UTF-PR, existem 90 horas em disciplinas de humanidades que você precisa cursar. Então, essas disciplinas estão listadas nesse arquivo que eu te enviei por e-mail. Bom, e se você fizer mais de 90 horas? Você só perdeu tempo. Ele pode ser um enriquecimento para você. Mas se você fizer ao invés de 3, 4 disciplinas optativas, isso não vai reduzir o número de disciplinas eletivas a serem cursadas. Porque as optativas pertencem à matriz da engenharia mecatrônica. Então, existem 240 horas para você cursar em disciplinas eletivas. Você pode pegar essas disciplinas eletivas de qualquer curso ofertado na UTF-PR. Inclusive, você pode pegar essa disciplina de cursos ou fora da UTF-PR. Digamos que você veio de algum outro curso, de alguma outra universidade ou outro campus, você pode então pedir para validar essa disciplina que não pertence à mecatrônica. Você pode pedir para convalidar como eletivas. Por que a gente tem essas eletivas? Porque a gente incentiva a mobilidade acadêmica. Além disso, a gente incentiva que você explore melhor o teu conhecimento. Então, ao determinar essas 240 horas em eletivas, todo mundo que faz lá sua mobilidade acadêmica, não importa o que ele tenha cursado fora da UTF-PR, ele consegue validar essas disciplinas cursadas. Além disso, a gente acredita que nos vários cursos ofertados aqui em Curitiba e mesmo fora, existem várias disciplinas interessantes para você, aluno da engenharia mecatrônica. Ah, mas e se você resolver fazer uma disciplina lá de educação física? Não tem problema. Ah, e se você resolver fazer uma disciplina do curso de letras? Por exemplo, sei lá, espanhol, alemão. Se é uma disciplina do curso de letras, não confunda com o curso de idiomas, tá? Tem que ser uma disciplina contida na matriz de um curso de graduação. Se você se matriculou lá naquela disciplina lá da licenciatura em letras, não vai ter problema. Ah, mas nós não vamos discutir, tá? Ela vai ser validada. Eventualmente, um questionamento aí que surgiu, a partir do segundo período, existe a expectativa de que você curse, então, 3 optativas para completar aquelas 90 horas. Cada optativa de humanidades, ela normalmente tem 30 horas. Então, há a expectativa de que você curse 3 optativas de 30 horas. Agora, você não é obrigado a cursar uma ou 2 ou 3 optativas já no segundo período, tá? Existe a expectativa de que você faça uma optativa por semestre a partir do segundo período. Mas você que decide. Se você quiser deixar para depois, para fazer as optativas, isso não vai te prejudicar, tá? Em absolutamente nada, tá? Bom, por fim, existem algumas perguntas aí que foram feitas para mim
e que então eu resolvi colocar aqui. A primeira delas, é possível pegar disciplinas de períodos próximos? Claro que sem ferir o pré-requisito da disciplina. Então, vamos supor, você está no segundo período e você quer fazer uma disciplina do quarto, ou quinto, ou sexto períodos. Você pode? Pode. Nesse momento da pandemia, foi flexibilizado para que você possa se matricular numa disciplina até 4 períodos para frente. Aí, se você deixar uma disciplina, digamos você está no sexto período e você está devendo uma disciplina lá do segundo ou terceiro período. Bom, o sistema acadêmico até vai te avisar que, você está esquecendo lá, tem uma disciplina que você deveria já ter feito. Mas você não vai ser obrigado a se matricular nessa disciplina atrasada, tá? Ele só faz o alerta. Então, sim, é possível pegar uma disciplina de períodos próximos. Mais ou menos 4 períodos, tá? Na questão das eletivas, é válido pegar cursos realizados antes de ter iniciado na UTF-PR? Sim. Se você tem o histórico registrado com a nota e a carga horária dessa disciplina, e essa disciplina ela não pertence à engenharia mecatrônica, então você faz a solicitação, veja ali o item 3, você pode escrever um e-mail lá para o DERAC, ou você pode preencher a solicitação online. Se você colocar ali no Google DERAC -CT UTF-PR, você já vai ser direcionado para a página da UTF-PR, onde fica o DERAC. E lá você pode fazer uma solicitação via e-mail, você pode, neste e-mail, preencher um formulário manualmente e anexar, ou você pode preencher um formulário online, tá? Todas essas 3 alternativas são válidas. Se você encaminhar a solicitação ali para a secretaria, eu vou posteriormente receber a tua solicitação e ela vai ser analisada. Inclusive, quando você manda uma solicitação ao DERAC, eu até incentivo que você me coloque em cópia, porque aí eu posso, inclusive, ir antecipando, e muitas vezes eu consigo antecipar a análise da tua solicitação. Tá? Às vezes, por exemplo, se você fez uma solicitação de validação de uma eletiva, pode ser que eu demore um pouquinho mais para te responder, porque já que é uma eletiva, existe uma tolerância lá, não é na semana seguinte que eu preciso te responder. E se você tiver algum questionamento, você manda um e-mail para mim, tá? Que eu vou te responder eventualmente pedindo desculpas e pedindo um pouco de paciência aí, no caso da validação de eletivas. Porque se é uma disciplina, uma validação de uma disciplina obrigatória, aí normalmente eu analiso num prazo bem curto, aí no máximo 5 dias. Né? Eu, inclusive, nesse período aqui de matrícula, tento fazer análise com urgência. Tá? O item 4 aqui das perguntas, na verdade não é nem uma pergunta, mas o Catron, ele se propõe a te auxiliar no processo de matrícula. Tá? Se você precisar de ajuda no processo de matrícula, não deixe de buscar ajuda do Catron. O presidente, né, o Gabriel, ele se disponibilizou a ajudar, e outros alunos, membros do Catron, também se disponibilizaram a ajudar
Então, se você tiver alguma necessidade, alguma explicação adicional, você pode perguntar para mim, mas você também pode perguntar ao Catron, tá bom? Então, não fique com dúvida. Ou escreve para mim ou contata o Catron. Tá? Espero que a minha explicação aqui tenha sido satisfatória e eu encerro ela agora. Até mais.